Bió, já que você tá com medo o Ramiro, É o senhor respeito, fica... tá? Não é medo, não. Tá Vamos bom. lá. Já que você está com respeito, né, em relação ao Corinthians, você viu que o seu time está de olho em Vitor Roque para o meio do ano? Você viu que o seu time perdeu o Rômulo também? O Palmeiras tá de olho em muita gente, né? Todo início de temporada a gente vê o Palmeiras sondando vários nomes no mercado e no fim das contas, poucas dessas contratações elas realmente se efetivam. Eu entendo um pouco a questão do Rômulo, porque a gente tem o Rômulo e Veiga fazendo um bom início, o Maurício, na verdade, fazendo um bom início de temporada. Esse deve ser o time do Palmeiras e realmente o Rômulo não deve ter muitas oportunidades. Então essa negociação dele, ela dá pra se entender bastante, porque ele ano passado não foi utilizado pelo Abel Ferreira, muito se questionava inclusive por que ele não jogava, se era uma condição física ou se era algum outro tipo de problema em relação aos treinos, mas aí eu entendo. Já em relação ao Vitor Roque, mais uma vez, né, um jogador que o Palmeiras sonda no mercado europeu, porque precisa de um camisa 9, tem ainda essa história do Andreas Pereira, mas eu acho muito difícil também que o Vitor Roque volte pro futebol brasileiro, até porque já aconteceu essa especulação antes e o empresário dele disse que não, que o Vitor Roque não iria se transferir pro futebol brasileiro. Então, essa questão mesmo de aguardar, só que eu acho difícil justamente por conta disso. E porque ele está no Betis agora, um time que ele deve Mas você realmente gosta do nome? receber boas oportunidades. Sim, eu gostava bastante dele aqui no Atlético Paranaense. Achei que ele ia dar muito certo no Barcelona, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei não, viu, PDV? O Vitor Roque seria o nome certo para estampar a 9 do Palmeiras? Por que eu te pergunto isso? Tem muita qualidade, teve bastante qualidade, inclusive, né, com a camisa do Atlético Paranaense. Tá voltando, ou estaria voltando. Não deu certo na Europa, é muito cedo para dizer, ou no Real Betis você acha que se der tempo ao tempo ele dá certo? Cara, a questão pra mim é que os jogadores vão cada vez mais jovens e o tempo de maturação é cada vez mais curto, né? A gente viu o Endrick, por exemplo, tendo um começo, na minha visão, completamente previsível no Real Madrid e entendível de um jogador que acabou de atingir a maturidade com relação a maior idade com relação aos 18 anos. E muita gente já falou, né, não deu certo, né, o Real vai ter que emprestar, não sei o quê. E pra mim é algo completamente natural. Ele entra vez ou outra, sumiu uma época. E eu acho que o mesmo deveria valer pro Vitor Roque, a partir do momento que ele foi ao Barcelona. O Vitor Roque é um pouquinho mais velho que o Endrick, mas eles surgiram ali quase que ao mesmo tempo do tipo, ó, esses dois jogadores vão ser, de alguma forma, o ataque da seleção brasileira. E eu acho que já foi criado, de alguma forma, um veredito muito cedo a respeito do Vitor Roque na Europa. Talvez, hoje a gente tenha um movimento de trazer jogadores que eles retornem mais jovens e que não tem problema nenhum, eu acho ótimo, desde que isso não seja um sinônimo de fracasso, entendeu? O Neymar vai reestrear hoje. Só fazendo o paralelo, não quero comparar Endrick e Neymar. O Neymar foi com quantos anos? O Neymar foi com 21, 22, 21 para 22. Exato. 21 anos. Ele ficou Faz bons 12 anos aqui. Tá com 33, ele ficou com 21. É um ciclo de 3 anos a mais em relação ao que está sendo feito hoje. O Endrick foi com 18, o Estevão vai com 18, o Vitor Roque um pouquinho mais velho, é verdade, mas me parece um outro fluxo hoje. Quantos anos o Vitor Reis foi agora para o City? 19? Exatamente. Eles estão indo mais cedo. E a gente está falando de Neymar Júnior. Neymar Júnior foi com 21 e ele sofreu 6 meses a 8 meses lá. Ele sofreu 8 meses por lá, depois que teve uma mudança. Então, eu confesso que assim, pro Vitor Roque vir, se o Betis decidir que não vai contar... Primeiro o Barcelona tem que chamar ele de volta, né, em tese. O Barcelona tem que falar, ó, a gente vai negociar ou a gente vai interromper enfim, o empréstimo daqui a 6 meses. Pra mim, me parece irreal você comprar o Vitor Roque. Eu acredito que você consegue investir a mesma bala que você pagaria no Vitor Roque em jogadores de mais calibre, mais consolidados, porque a última coisa, vejo dessa forma, que o Abel Ferreira precisa é um outro cara para compor elenco. É um outro cara para ficar ali brigando por posição no ataque, que isso é o que o Palmeiras mais tem hoje. Tem o Facundo,
tem o Rony que, enfim, dizem que cerrou o ciclo, mas tá lá treinando. Aí vai chegar o Paulinho, aí você tem correndo por fora ali também o Flaco Lopes, que em tese é um 9. Essas opções pro Abel Ferreira ter que ficar brincando e não ser uma certeza, eu acho que você não vai suprir. Torcedor do Palmeiras, Gabi, o que eu quero dizer aqui? Vai vir aquela contratação que talvez não dê certo e não vai suprir essa vontade, essa necessidade de ter um 9 que chega para vestir a camisa, entende? Sim, mas essa questão do Vitor Roque, ela também entra um pouco naquela história que a gente falou ontem sobre o Andréas Pereira, que é a questão da janela europeia, que se fechou na segunda-feira. Então, o Real Betis teria que ter um outro nome, um outro jogador com essa mesma característica no elenco, para aí, quem sabe, aceitar essa negociação, né? Conversar ali com o Barcelona, a liberação do jogador, rever contrato, enquanto o Palmeiras ele tem pelo menos até junho, quando vai se abrir a outra janela de transferências, que por ser um time que está no Super Mundial de Clubes, vai ter esse direito. Então, talvez o Palmeiras esteja mais nessa sondagem do Vitor Roque para entender a situação e aí, quem sabe, utilizá-lo em junho, no Super Mundial de Clubes. Eu acho muito difícil ele vir agora, como eu já tinha dito anteriormente, e principalmente pelo fato de que o próprio empresário do jogador já tinha dito que ele não voltaria para o futebol brasileiro. Mas eu não acredito que o Palmeiras deva fechar os olhos para outros centroavantes que estejam no mercado europeu ou que não estejam em algum clube, por exemplo, porque é uma posição que o Palmeiras é muito carente, mesmo com o Paulinho chegando, não é um centroavante de ofício, é um jogador que muito provavelmente vai flutuar ali pelas pontas, né? Ele não é um jogador que tem essa característica de ser um 9. E é uma posição que a gente sabe que o Palmeiras precisa demais. Além de, claro, ali, né, a questão do zagueiro, que o Palmeiras segue de olho no mercado também, porque perdeu o Vitor Reis recentemente pro Manchester City. Já a posição do volante que o Abel já tinha falado, não tá mais carente porque contratou o Emiliano. Ô Gabi, agora me conta uma coisa. E o Endrick Derby tá como de titular, viu, hoje, no jogo do Real Madrid. Que horas é o jogo ou já tá em andamento? Agora. 1-0 pro Real Madrid. 1-0 Real Madrid? Modric. Ah, você viu que o jornal lá da Espanha falou Vinícius não é Vinícius, hein? Eu não li a matéria, só li a manchete. Eu falei, o que eles querem dizer com isso? Vinícius não é o Vinícius. Jornal da Enfim, Espanha? mas lerei. O Lamarca acho que postou lá, enfim. Gabi, então, o Palmeiras deu pra ter um panorama aí, né? Eu acredito realmente que não é o nome Vitor Roque, enfim, mas vamos lá. Andréas Pereira deve pintar, sei lá. Mas é pro meio da temporada também, né? Então é difícil entender o que a diretoria palmeirense está imaginando aí pra esse primeiro semestre do ano de 2025. Cara, às vezes acha que dá pra ficar com esse time até o começo ali do Brasileirão, enfim, segura um pouquinho a grana. Eu realmente acho que dá, tá? Realmente acho que dá. O problema é aquele que a gente falou ontem sobre isso, aqui no Resenha. Pô, o cara chega no meio do ano, um mês antes, uma semana antes do Super Mundial, não se adapta, não vai bem, não é o que o Abel queria, pode acontecer. Se chegar hoje, pode acontecer também? Pode, mas aí você tem tempo hábil pra mudar, enfim. O fato é que o Palmeiras tem lá suas administrações e diretoria que lide com, acho que essa impaciência do torcedor é alviverde. Quero lembrar você, daqui a pouco... Fala, Gabi. É que pra mim é muito claro que o Palmeiras tem um time pra esse primeiro semestre, sabe? É um comportamento comum da diretoria do Palmeiras, de não fazer grandes contratações, tanto que a gente viu o nome do Facundo Torres e só o do Paulinho, e realmente foram as contratações que se efetivaram. Quando a gente fala sobre Andréas Pereira, sobre Vitor Roque, nomes de jogadores assim, é porque a gente faz uma projeção pro Super Mundial de Clubes. Eu acredito que para esse início de temporada, o time esteja praticamente fechado. Eu acho que o Palmeiras não vai fazer alguma outra grande contratação, a não ser que realmente surja esse camisa 9 e o Palmeiras não abra mão de fazer a contratação. No mais, é tudo pro meio da temporada, para quando vai acontecer o Super Mundial de Clubes. Você citou o Neymar e ele falou na entrevista pro Romário que ele teve esse problema de adaptação. E eu acredito que, por exemplo, se vem um jogador espanhol que só atuou na Europa e é o novo centroavante do Palmeiras, se ele chegar faltando 1-2 semanas pro Super Mundial de Clubes, ele vai ter problema na adaptação, mas aí é uma questão de planejamento do Palmeiras, que me parece ser muito claro que não vai fazer uma grande contratação, como por exemplo o Vitor Roque nesse início de temporada aqui pro futebol brasileiro.